Luz, paz e bênção para você. Nesta semana lemos a Parashá Haazinu, o grande cântico de Moisés que ressoa como um testamento espiritual. Céus e terra são convocados como testemunhas, e diante deles Moisés descreve um Deus que não cabe em uma única face. Rocha firme e fogo que consome, Pai que gera e juiz que corrige, águia que protege e vento que dispersa. Este é o cântico testemunho de Moisés, quase um epitáfio espiritual. Eu escolhi um texto, um versículo de Deuteronômio 32, que mostra um contraste, que na Cabalá nós chamamos de a Cabala da ambivalência. Haazinu, o título da Parashá, significa deem ouvidos, escutem. E eu escolhi então este versículo com muito cuidado, com muito carinho. Ele sintetiza a essência da Parashá. Deuteronômio 32, versículo 39. Façamos a leitura. Vejam agora que eu sou este. Não há nenhum Deus além de mim. Eu trago a morte e eu dou a vida. Eu feri e eu curarei. Ninguém pode se livrar da minha mão. Haazinu é um cântico cheio de contrastes. Vejam, aqui o contraste é imenso, né? É um Deus rocha firme, mas ao mesmo tempo é uma presença que se esconde. É um pai que gera e um juiz que fere. A águia que protege e o fogo que consome. Eu estou tratando isto como a cabala da ambivalência. Ora, essa ambivalência é quase o coração secreto da experiência marrana. Daí eu escolhi esse texto, Deuteronômio 32, 39, profundamente ambivalente, e hoje falar da cabala da ambivalência. Os marranos viveram a fé em dois registros. O Deus visível da igreja, controlador e vigilante, e o Deus escondido, íntimo, que se deixava encontrar em símbolos cifrados, em práticas veladas. Esta ambivalência divina, como exposta na Parashá de Haazinu, se espelha na ambivalência da vida marrana. Um rosto público e outro secreto. Um Deus que parece ausente, porém, ao mesmo tempo, mais próximo do que nunca. Através da habitação da Shekinah no íntimo, na alma, no ser do marrano. Então, a chave cabalística é esta: a Shekinah exilada, sofrendo com o povo, e ao mesmo tempo a grandeza do Ein Sof, que permanece inalcançável. De formas que temos aqui esta dialética entre severidade, representada pela Sefira de Gevurah,
e misericórdia, representada pela sefira de Hesed. Esse cântico de Moisés, de despedida, balança como a própria história dos cristãos novos, sempre entre a bênção escondida e o castigo anunciado. De maneira que hoje eu quero explorar com vocês como a ambivalência de Deus nesta paraxá de Haazinu pode dar corpo a uma leitura marrana profundamente verdadeira. Vamos então tirar o ensinamento marrano desta paraxá. É como se a própria Torá estivesse antecipando o destino dos que iriam, a partir do final do século XV, viver a fé no limiar, viver a fé no entre. Filosoficamente, poderíamos chamar esse processo de uma dialética, mas é uma dialética com sabor cabalístico, que então tem um diferencial. Na filosofia clássica, a dialética costuma ser pensada como contradição que se supera. Você tem então a tese, a antítese e a síntese. A síntese, então, superaria a contradição entre tese e antítese. Porém, na Cabalá, a ambivalência não é anulada, nem resolvida numa síntese que apaga os polos. Na Cabala, a ambivalência é mantida em tensão criativa. Recebe a coluna da direita, a sefira da direita, da misericórdia, de Evurá, a sefira da esquerda, do rigor. Não se anulam, convivem e se equilibram em Tiferet. A ocultação de Deus e sua revelação não se excluem, são fases do mesmo amor, como respiração divina. A vida marrana não é só máscara versus autenticidade, mas coexistência de registros, uma fidelidade cifrada que nasce da tensão. De maneira que compreender a profundidade da experiência marrana tem sido desafio para muitos pensadores. E nós queremos, então, partir da compreensão desta aparente dialética. É uma dialética, mas não no sentido de apagar a ambivalência, e sim de fazer da tensão o lugar da revelação. Quer dizer, é uma dialética na perspectiva cabalística. Existe uma distinção entre a dialética filosófica e a dialética cabalística da ambivalência. Na filosofia ocidental, sobretudo no pensamento de Hegel, a dialética é vista como um movimento de superação. Você chega, então, a uma síntese entre a tese e a antítese. Essas duas dimensões entram em conflito. Esse conflito é resolvido numa síntese que supera e anula as contradições anteriores. Na perspectiva cabalística,
O jogo é diferente. O jogo é outro. Recebe Gevurah. Recebe a bondade expansiva. E Gevurah, o rigor limitante. Não se eliminam. Pelo contrário, eles coexistem em tensão. E essa tensão gera Tiferet. Não uma síntese que apaga os polos, mas uma harmonia dinâmica que os mantém vivos. Que coisa maravilhosa! Como é superior o pensamento e a compreensão cabalística. Em vez de superar a ambivalência, a Cabala ensina a habitar a ambivalência. Foi isto que os marranos fizeram. É por isso que a Parashá de Hazinu, que nós estudamos esta semana, diz o seguinte: eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Deuteronômio 32, 39, conforme nós lemos. Não é contradição a ser resolvida. É plenitude divina em movimento. O mesmo se aplica à condição marrana. Eles viveram uma dinâmica divina em movimento. Não era máscara de um lado e verdade de outro, mas uma vida no entre duas realidades coexistentes. Uma fidelidade cifrada, que não resolve a ambivalência, mas a transforma em sobrevivência e em segredo sagrado. Assim, a Cabala da ambivalência que nós estamos construindo hoje a partir da Parashá de Hazinu não é apenas uma filosofia, é uma espiritualidade que vê no atrito dos opostos o lugar onde a presença se revela. É um modo de pensar que abriga o contraste não só como equilíbrio, mas como método divino, experiência mística e espelho da história marrana. Ora, se a dialética clássica é 3 tempos, tese, antítese e síntese, a Cabala da ambivalência já aponta que não há dissolução no terceiro passo, mas uma permanência do atrito de duas realidades, duas emanações divinas, a misericórdia e o rigor. Se quisermos nomear isso como tetralética, dá para imaginar 4 movimentos que se alimentam mutuamente, mais próximos da Cabala do que do pensamento da filosofia clássica de Hegel. Então, na primeira manifestação, recebe. Deus se abre, se dá, fecunda o mundo. Aí você tem a metáfora da chuva, o orvalho, a abundância.
Aqui a bondade expande sem medida. Na segunda manifestação vem o limite, Gevorah. O mesmo Deus contrai, julga, coloca fronteiras, agora sendo representado pelo fogo. A metáfora agora é o fogo, o rigor. Agora é o momento da ocultação. Aqui a força restringe e disciplina. Na terceira manifestação, o Eterno habita a tensão. É Tiferet. Não se trata de superar os polos, mas de habitá-los. É o coração do cântico, desse cântico de Moisés. A rocha que fere e cura. O Pai que gera e esconde. No plano humano, o marrano que vive o entre, nem anula um lado, nem abandona o outro. Ele vive essa terceira instância. E além deste esquema cabalístico, o que em si já supera a dialética clássica, existe a quarta manifestação, que é a transfiguração, representado pelo Sod, a dimensão oculta, em que a relação da Shekinah com o Ensof se consuma de forma misteriosa. Chegamos então à quarta dimensão, a dimensão da transfiguração. De maneiras que o marrano, ao permanecer nesse entre-lugar, algo se abre além da dialética. Não uma síntese que apaga, mas uma transfiguração que revela profundidade. É o oculto, é o Sod. O paradoxo se torna então um lugar de revelação. Deus está oculto e presente. A dor é também parto. A perseguição gera uma espiritualidade mais secreta, porém indestrutível. Este quarto passo é mistério, é o Sod, não reconciliação racional, mas iluminação do paradoxo como portal. Abre-se então agora um portal, forma-se uma tetralética cabalística. Primeiro, a expansão, recebe, misericórdia. Segundo, a restrição, Gevorah, rigor, justiça, controle. Terceiro, a habitação da tensão, Tiferet. Quarto, a transfiguração, o Sod, o mistério, a vivência escondida da essência da espiritualidade. É como o quarto nível de leitura da Torá, o Sod. Não resolve o que está antes, mas abre um além. Ou como os 4 mundos da Kabbalah. Cada estágio prepara o próximo sem se dissolver nele. Que percepção maravilhosa! Dentro deste esquema, o marrano não é apenas vítima de contradição.
judaísmo, cristianismo. Nem só quem equilibra tensões, porém, é quem habita a ambivalência e, por isso, alcançam a forma de transfiguração, uma espiritualidade secreta, subterrânea, mas luminosa. É uma transfiguração. É o fruto da tetralética cabalística. A tradição filosófica nos ensinou a pensar em dialética, tese, antítese, síntese. Aprendemos isso nos bancos da universidade. Um movimento de superação, no qual a contradição se resolve em algo mais elevado. Mas, na cabala da ambivalência, conforme exposto na Parashá de Hazinu, não fala de superação, fala de permanência. Na cabala, a ambivalência não é um problema a ser eliminado, é um lugar a ser habitado. Esse profundo, maravilhoso canto de Moisés nos mostra um Deus que abençoa como chuva suave e, ao mesmo tempo, que consome como fogo devorador. Um Deus que gera como mãe e que corrige como juiz. Não se trata de escolher um lado contra o outro. O mistério é suportar os dois, deixar que ambos moldem o coração, que ambos moldem a experiência, que ambos moldem o ser, que ambos moldem a alma. O tikkun se faz nesta vivência. Uma outra lógica, que podemos chamar de tetralética cabalística. Expansão, Deus se abre, se dá, transborda a bondade, como orvalho que nutre. Aliás, o orvalho é símbolo da Shekinah. Nutre, ampara. Além disto, também existe a restrição, Gevurah. O mesmo Deus contrai, limita, impõe fogo e fronteira. Habitar a tensão, Tiferet. É o fiel que aprende a viver no entre. A rocha que fere é também a rocha que sustenta. O silêncio de Deus é também sua forma de falar. O Marrano habita esse espaço. Vive no meio da ambivalência, sem dissolvê-la. O Marrano aprendeu a profundidade. A profundidade de Tiferet. O Marrano aprendeu a transfiguração, o Sod, que é viver no mistério. Ao permanecer no paradoxo, abre algo além da lógica. A contradição não se resolve, mas se ilumina. A dor se revela como parto, a ausência como intimidade, a clandestinidade como fidelidade secreta. É o Sod, é a quarta dimensão. Portanto, não é superação, mas transfiguração. Não é síntese, mas mistério. O quarto passo, essa tetralética cabalística, é o Sod.
o segredo revelado no próprio paradoxo. E aqui o cântico se encontra com a história dos marranos. O cântico de Moisés ecoa na história dos marranos. Eles não foram apenas vítimas da contradição entre judaísmo e cristianismo, nem apenas equilibristas de duas culturas. Os marranos foram transfiguradores. Aprenderam a transformar a ambivalência em espiritualidade subterrânea, cifrada, porém indestrutível. Uma espiritualidade que chegou até nós. E o compromisso do Beit Hassod é resgatar esta espiritualidade profunda. Habitar a ambivalência é deixar que o paradoxo se torne altar. É aceitar que o Deus que esconde o rosto é o mesmo que sustenta a vida em segredo e que se manifesta, impregna na vida, no corpo, na alma do marrano através da Shekinah. Então, a tetralética é descobrir que a ferida e a cura, a morte e a vida não são polos excludentes, mas faces de uma única presença. Assim, a cabala da ambivalência não nos chama a resolver o paradoxo, mas a viver dentro dele, até que o paradoxo nos ilumine. Abra o portal da transfiguração. Assim, se o quarto elemento que sugerimos anteriormente é o Sod, o mistério que se revela ao habitar o paradoxo, pensar agora em Hokmah, a segunda Sefira, leva a um nível ainda mais alto. A ambivalência não só se ilumina transfigurando, mas se transmuta em algo totalmente novo, impossível de prever. Então, além da transfiguração do Sod, do mistério, do segredo, existe a transmutação. Na árvore da vida, Hokmah é o raio inicial, a centelha que rompe o nada. É pura energia, pura sabedoria em movimento. É a sabedoria profunda. É o que engravida Binah. Assim, podemos imaginar agora uma quinta manifestação do processo. Eu vou repetir. Primeiro, recebe expansão, bondade, abundância, ensino suave. É o orvalho de Hazid. Caia como chuva o meu ensino. É o movimento de abertura, de generosidade. Amor, generosidade ilimitada. Segundo, Gevurah, restrição. A mesma fonte impõe limite, corrige, depura pelo fogo. É a ira que aparece em Hazinu. Um fogo se acendeu na minha cólera. Está em Deuteronômio 32. Esse movimento de contenção, de rigor, que molda. Em Gevurah adquirimos consciência dos limites. Veja a importância de Gevurah. Não dá para viver sem Gevurah. Em Gevurah aprendemos os mecanismos de ajuste e correção.
As forças que operam em Geburah são muitas vezes destrutivas, porque impõem um mal para restabelecer o equilíbrio que se perdeu. Vejam, aqui tem um grande ensinamento. Quem não consegue equilibrar-se a si mesmo, então o mal aparece para reequilibrar-nos. Para reequilibrar quem não consegue reequilibrar-se a si mesmo. Terceiro, difere-te. Aqui você habita a atenção. Aqui não há superação, mas convivência. O fiel aprende a suportar o entre. A rocha que fere e cura. O Deus que gera e se oculta. O marrano, vivendo no limiar, é o espelho humano desse habitar. É um movimento de equilíbrio dinâmico. Não é questão de escolher um polo, mas viver no espaço entre eles. Chegamos então agora ao quarto movimento, a quarta manifestação. O Sode, a transfiguração do mistério. Quando se aceita o paradoxo sem negá-lo, ele se torna portal. O sofrimento se ilumina como parto. A ausência se revela como intimidade. A clandestinidade se mostra como fidelidade secreta. É o mistério revelado que não resolve a ambivalência, mas a transforma em revelação. A essência do marranismo é o movimento de iluminação do paradoxo. Isso abre perspectiva para pensarmos na quinta manifestação, Roquimá, para pensarmos na transmutação criadora. Aqui, a ambivalência não é apenas iluminada, ela se converte em força criadora, em Roquimá e Laá, sabedoria superior, que gera um mundo novo. No nível mais alto, a ambivalência não só ilumina, mas se converte em força criadora. Esse foi o movimento histórico do marranismo. Em Roquimá, a sabedoria primordial, o raio que rasga o nada, a experiência contraditória se transmuta em novidade absoluta. Para os marranos, da opressão nasceu uma espiritualidade inédita. Da vida partida, cindida, emergiu uma mística subterrânea, capaz de atravessar séculos. O segredo tornou-se não apenas resistência, mas gênese de um novo modo de ser judeu. O marranismo, assim, foi um movimento de criação. Do atrito nasceu um caminho inédito, uma sabedoria irrepetível. E foi isto que o relato hegemônico da história não percebeu, ocultou. É isto que muitos ainda hoje negam. Para os marranos isso fez muito sentido.
Primeiro, eles viveram a bondade e a dureza da fé. Depois, tiveram que habitar a tensão, em segredo. E isso se transfigurou em espiritualidade críptica, em sode. Mas, no nível ainda mais alto, essa experiência histórica do marranismo se transmutou. Dela nasceu uma outra forma de judaísmo, um marranismo tardio, uma sabedoria única que hoje nos alimenta. E o grande desafio hoje do Beit Hassod, do Centro Marrano de Cabala, é, através deste modelo de transmutação, quando a ambivalência se torna a força criadora de uma nova realidade, não apenas de sobrevivência, nem apenas de revelação do paradoxo, mas a capacidade de inventar um caminho espiritual inédito. Este é o nosso grande desafio: trazermos à luz, trazermos à consciência este caminho espiritual inédito. Assim nós temos o movimento em 5 dimensões: Hesed, expansão; Gevurah, restrição; Tiferet, o habitar, a tensão; Sod, a transfiguração; e Hokmah, a transmutação criadora. Eu pergunto, como sabemos que chegamos à sabedoria criadora de novo? Como sabemos que atingimos Hokmah, este nível elevado, a segunda Sefirot? Em Hokmah o mal foi derrotado na percepção, porque sabemos que o bem e o mal têm uma origem comum. Se todo o mal que recebemos podemos transformar em bem, e se podemos captar o mal oculto dentro de todo o bem, então ingressamos em Hokmah. Perceberam? Se conseguimos então transmutar mal e bem, chegamos na sabedoria profunda. Não existem bem nem mal, senão uma raiz comum. O mal é o bem localizado de forma incorreta, dizia Yosef Chikatila, aluno de Abraham Abulafia. Então, um arco que não se fecha em círculo, mas que se abre em raio, como o lampejo de Hokmah, se forma. E temos então agora a cabala da ambivalência completa. Ela deixa de ser apenas uma dialética ou tetralética e se torna uma pentálase sagrada, um caminho de 5 degraus do gesto de Deus no mundo. Recebe o Gevurah, passando pela vivência humana, Tiferet, até o segredo revelado, o Sod, e a sabedoria transmutadora, Hokmah. Assim nós temos a cabala da ambivalência, que mostra como surgiu o marranismo e toda a sua profundidade. Vejam a beleza do cântico derradeiro de Moisés.
antes de sua morte. Ele apresentou imagens opostas. Leiam Deuteronômio 32. Chuva que cai, o ensino que cai como a chuva, desce como orvalho, a palavra que desce como orvalho. A rocha perfeita é a sua obra, como águia que desperta o ninho e carrega seus filhotes. Um fogo se acendeu na minha ira. Deuteronômio 32. De maneiras que esta mensagem de hoje, esta paraxá, a análise desta paraxá, mostra que uma análise cabalista de Deuteronômio 32 revela esta pedagogia divina. Uma pedagogia que se transforma em luz e sombra. Uma pedagogia que não visa superar contradições, mas habitar os opostos, constituintes da realidade divina. Eu gostaria, então, no final desta paraxá, do comentário desta paraxá, convidá-lo a se inscrever no canal Beit Hassod, Centro Mahan de Cabala, se inscreva no nosso canal do YouTube e, mais do que isso, siga o nosso canal no WhatsApp. Procure no WhatsApp. Temos um canal no WhatsApp, Beit Hassod, Centro Mahan de Cabala. Neste canal do WhatsApp, nós divulgamos todas as programações do Beit Hassod. Até a próxima semana, e que o Eterno e a Shekinah habite o coração de cada um de nós.